ambas são tentativas de representação da vida, não é? E tudo, no fundo, um bocado o que se faz, acho eu, de pintura, seja do que for, de teatro, tem essa arte, no fundo, não é? Na forma de a gente tem aquela coisa, como dizia o Oliveira, de fixar a vida. Mas não vejo essa dualidade, que é teatral porque aquilo não mexe, porque não sei o quê, mas há um texto, quando há um texto, se eu vou fazer crescer uma coisa que parte de um texto, ou tentar, não sei como, expor a emoção que me dá aquele texto, últimas coisas, é óbvio que é o texto e o ator que me interessam, não é? É porque quando não podia fazer, porque não havia dinheiro, eu fazia sem dinheiro. Portanto, tudo isto, há projetos que não se podem fazer assim. E a Vingança de uma Mulher foi um deles. Eu demorei 16 anos para conseguir fazer aquele filme, porque eu não concebia fazê-lo de outra maneira. Queria filmar num estúdio, queria isto, queria aquilo. Mas há momentos em que é um bocado, não tens tintas da Faber e não sei o que, olha, pinta com o lápis da cozinha. E se calhar sai outra coisa também extraordinária. Estes são os filmes assim feitos. O Altar é um deles. Não me entendia como produtores. Pronto, não me entendo. Portanto, resolvi abrir uma produtora Catástrofe. Está a correr bem nem mal, vai indo. Porque não tens outra liberdade. E se correr mal, o problema é teu, não tens que prestar contas a ninguém. Portanto, aí que eu posso fazer aquilo que eu acho que vou fazer assim, como eu acho que está bem. Não sei se está bem ou não, para mim é assim que está bem. Portanto, essa parte aí é muito... que eu nunca cedi. Isto foi também uma coisa que o Manel Oliveira me disse à saída da estreia aqui do Vingança de uma Mulher. Ele estava um bocadinho surdo na altura. Portanto, não deve ter perdido muito do texto, mas à porta do cinema ficou a falar comigo e estava a chover imenso. A Dona Isabel foi andando para o carro, as luzes do teatro apagaram e passado meia hora ainda estávamos à porta e ele a dizer-me as coisas mais extraordinárias que eu não repito porque parece vaidade. Mas disse-me uma que é, tu nunca cedas. Eu por acaso acho que nunca cederei. Pela pouca experiência que tive e as coisitas que fui fazendo, também já consegui perceber alguma coisa, não é? E há algumas coisas que eu acho que já estou convencida que encontrei alguma consistência mas isto é pena, é a gente ter que parar, porque quando a pessoa interrompe, eu penso que em qualquer ato criativo, ou processo criativo, ou que se queira, se não for contínuo, enferruja. Apareceu-me aquela casa e o filme virou todo. Porque de repente eu achei aquilo muito interessante, era muito sugestiva. A casa fez-me mudar a ideia da peça. Porque às vezes à noite aquilo ficava tudo vazio, estava lá, eu dormia lá porque alguém tinha que ficar a guardar o material. E era ótimo porque preparava para o dia seguinte. Estava ali aquilo tudo, aquelas arestas, aquilo branco, as janelas. É uma casa em que não se percebe se o interior é exterior e se o exterior é interior. E parecia-me às vezes um casulo, um instrumento musical, não sei o quê, mas tudo branco. Quando eu tiro os tapetes, aquilo fica tudo branco. E eu disse, parece uma jaula, uma gaiola, um casulo, e depois os dois personagens estão encasulados naquela relação e estão também num certo confinamento, dali não saem, nhanhanhã, e porque é que não gostas e não sei o quê, e foste com o outro e não foste, anos, não é? Depois separam-se e quando reencontram-se, então, relações amorosas é o Romer, o tricô eterno, e estão confinados,
achei que aquilo era muito propício. Para que fazê-los mexer? São 2 pássaros numa gaiola. Okay. E depois lembrava-me daquele plano, o Hitchcock, exatamente nos pássaros, quando ele chega lá ao Porto e entra dentro do carro e tem uma gaiola de periquitos atrás, e o carro, tipo Edron, e o carro vai às curvas e os passarinhos fazem tum, 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 tum. E eu via a Adélia e o Paulo sempre às bicadas, depois lá voa uma pena, depois são torrinhas de amorosas, depois é mais uma bicada. E eu disse, são 2 periquitos numa jaula. Pavarotti pode ser um ótimo cantor, mas não é interessante para mim. Ele sabe tudo, ele já sabe, ele chega ali e cala-se tudo, porque agora eu sei fazer. Isto não é muito interessante para mim. Eu prefiro, eu acho que a verdadeira coisa tem que estar em efervescência até ao fim.